Paz do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Vou estar falando uma coisa aqui, vou estar lendo um versículo, vou estar falando sobre uma coisa muito importante para todos nós, amém? Então, lemos a palavra do Senhor que se encontra em Romanos, capítulo 7, que vai dizer, capítulo 7, versículo 7 vai dizer: que diremos, pois, que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Em outrora, sem lei, nós vivíamos, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Agora eu vou ler com vocês um versículo que está escrito assim: quer ver? Aqui, ó. Romanos 6. Que diremos? Pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte do batismo, para que com Cristo ressuscitado dentre os mortos, pela sua glória, ou pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, ou seja, a natureza humana, para que o corpo do pecado, a natureza humana, seja destruída, e não servimos o pecado como escravo. Olha que maravilha! Essa carne aqui, ela não tem poder sobre mim e sobre você. Por quê? Porque assim como Cristo morreu
e ressuscitou, o Espírito de Deus me dá vida. A lei era boa, mas a lei mostrava a desimportância do pecado. Quando eu era ignorante. Mas agora que eu conheço a lei, ela me mostra que sou o quê? Pecador. E que eu preciso fazer o quê? Obedecer a lei, matar a minha carne e andar em novidade de vida. Ou seja, renunciar à minha carne, renunciar ao meu eu, minhas vontades. E ser livre. Mas isso é por amor. Não é por força, não é por violência e não é por obrigação. É por livre, espontânea vontade. A lei, a palavra, a lei, que traz vida. Porque sem lei, a gente não vai saber, sem a palavra, a gente não vai saber o que não devemos fazer. Exemplo, antes da lei, nós fazíamos o que não era para fazer normalmente. Mas quando sobreveio-nos a lei, o pecado da carne, da nossa natureza humana, ganhou vida. Por quê? Porque quando você começa a obedecer à lei, que é a palavra, o diabo atenta para o mal. Ele reacende a sua natureza. E aí, dá vontade de pecar. Mas aí você tem escolha. Livre-árbitro de obedecer o pecado ou a lei de Deus. E é maravilhoso obedecer a lei de Deus. Porque quando você obedece a lei de Deus, você está provando para o mundo que realmente Cristo morreu, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E mesmo assim, não é porque eu obedeço a palavra que eu sou livre. Não. É Cristo Jesus que me faz livre pela sua morte, porque da morte eu posso morrer no mundo, e pela sua ressurreição que eu posso reviver nele, em espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra, irmãos! Maravilha!